StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje eu tô com duas pessoas aqui que eu sempre falo, né? Todas as pessoas que a gente traz aqui, a gente sempre escolhe a dedo. E são pessoas especiais, são os melhores do mercado. A gente traz pessoas que têm resultado. Mas essas duas pessoas aqui foram as pessoas que me incentivaram, foram os meus mentores. Um dos primeiros chefes que eu tive, né? Umas pessoas que eu aprendi muito, reconheço bastante. Tenho certeza, quem que nos ouve aí no StayCast, pode pegar papel e caneta, tomar nota de tudo, você vai aprender muito. Quem tá comigo aqui? Schumacher e Júlia. Seja bem-vindo, Schumacher e Júlia. Muito bom ter vocês aqui, hein? Jefferson, e a gente que agradece, né? Vamos participar desse podcast, vamos ajudar aí a galera que está entrando no mercado, a gente falar um pouquinho da nossa trajetória, né? E levar nossa experiência um pouquinho para o mercado aí. Queridos, só para vocês terem noção, o Schumacher, eu lembro que tinha pouco tempo de mercado, fui trabalhar com ele e com a Júlia. Foram pessoas, assim, que excepcionais. Eu quero honrar eles aqui nesse momento aqui, ó. Pessoas que me marcaram, aprendi muito com a Júlia, aprendi muito com o Schumacher. Né? Momentos assim que a imobiliária estava começando também, né, Schumacher, naquela época. O imobiliário cresceu de uma maneira acelerada, de maneira assim, exponencial. Não cresceu naquela época, Schumacher? Muito. Foi mais do que a gente imaginava. E tinha um time muito jóia ali na época ali. E hoje não tá sendo diferente, não. Eu tava falando aqui nos bastidores para mim que o tanto de resultado que tá tendo, né? Então, para ouvir esse podcast que eu tenho certeza, corretor, que vai agregar muito na sua vida. Tudo que a gente faz aqui é para poder enriquecer, para te levar você para o próximo nível, sair da zona de conforto. E tamo junto. Logo de cara eu quero perguntar pro Schumacher. Schumacher, você é o cara que mais treina pessoas que eu conheço. Você já treinou muita gente. Você tem noção de quantas pessoas que você já colocou de maneira estratégica em empresas, que pessoas que saíram da sua imobiliária, saíram da sua gestão, que está em pontos estratégicos aí? Você já tem noção disso, cara? Tenho. Eu comecei, na verdade, a fazer esse trabalho de contratação, treinamento em 2014. Foi até uma necessidade, porque 2014 foi um ano bem difícil. E ali eu comecei a fazer a contratação, coisas que a gente não via, né? E principalmente imobiliárias grandes, né? A gente sempre esperava do RH fornecer gente, mas treinamento não tinha. E aí eu comecei a fazer esse treinamento. A partir de 2014 até hoje, foram mais de 10 mil pessoas que entraram no mercado imobiliário. Mas esse volume grande aconteceu quando eu estive na direcional, na engenharia. Ali a gente teve um volume muito grande. Você era diretor lá. Era diretor. E aí a gente tinha um trabalho muito forte dentro do RH. E assim, a gente fazia naquela época 2 treinamentos por mês. E geralmente uma média de 40 a 50 pessoas. E o treinamento de uma semana, né, Schumacher? Naquela época eram uma semana. 4 dias. 4 dias. 4 dias, mas começando às 9, indo até às 18. Porque esse tipo de treinamento também eu nunca vi no mercado. De pessoas assim que... Porque às vezes a pessoa dá treinamento aleatório, né? Sim. Não, a gente tinha um treinamento completo. Eu lembro. Então a gente dava prioridade para contratar pessoas que não tinham experiência no mercado. Então é o calça branca. Então ali a gente conseguia fazer uma grade onde o corretor saísse desse treinamento sabendo pelo menos o que ele tem que fazer no dia a dia. Então esse treinamento ele traz conhecimentos gerais. A gente também traz técnica de venda. E esse corretor, ele sabe... Crédito também. Ele sabe como atender o cliente, como abordar o cliente, como levantar o perfil desse cliente. E ele direcionar o projeto conforme o perfil desse cliente. Então a gente deixava o treinamento trazendo informações que realmente acontece no dia a dia. E a performance depois desse treinamento, os corretores, né, eles atuando e aplicando o que eles aprenderam no treinamento, a gente via em menos de 30 dias corretores fazendo a sua primeira e a sua segunda venda com muita facilidade. Eu lembro disso. E é interessante assim que você ensinava o beabá, né, do zero ao avançado, né?
Schumacher, Júlia, eu quero entrar com a Júlia também. A Júlia, ela também tem essa vertente de educação também, né? Mas você sempre também foi uma corretora, Júlia, com bastante resultado. Sim, eu vim do médio, do alto padrão. Quando eu montei a minha gerência, né, minha primeira gerência, a minha maior preocupação era treinar. E eu sempre gostei de trabalhar com gente que não era do mercado, que queria iniciar a carreira como corretor de imóveis, porque ali a gente consegue ensinar e moldar da nossa forma, né? E isso faz parte, acho que, do nosso DNA, é o DNA da empresa, porque a gente entende... Eu tenho um lema, né? Eu falo assim, quanto mais você aprende, menos eu trabalho. Mas, na verdade, não é que eu menos trabalho. Na verdade, eu fico livre para fazer outras coisas. Então, quanto mais a gente compartilha o nosso conhecimento, a gente vai transformando, né? Nós vamos multiplicando. Então, multiplica a Júlia, multiplica a Schumacher. É isso. E a gente acredita que isso faz o resultado crescer. E vocês nunca reteve também, né? Essa questão de ensinar, né? Não. Sempre multiplicou, né? Não, porque a gente não tem medo, né, de ser substituído, a gente não tem medo de perder, porque a gente acredita naquilo, na nossa essência, no nosso conhecimento. Schumacher, eu gosto muito quando vem dono de imobiliário aqui, principalmente gestor, que o cara tá no skin the game mesmo, assim, tá enraizado tudo, o cara sente a dor e ele sabe. Eu sei, Schumacher, que ser dono de imobiliária hoje, tem muito corretor que anela e almeja. Os caras não têm noção do que é tocar uma imobiliária. Quando você fez a sua transição de carreira, você sempre foi diretor, executivo, tinha bastante resultado lá na direcional, eu lembro na época. Você ficou um tempo padecendo? Ou você teve resultado logo de cara? Qual foi os momentos assim que você percebeu que você falou assim, valeu a pena abrir imobiliária? Porque às vezes abrir imobiliária dá um desespero. Fala, não, eu não pensava que era assim não, né? Você teve esses momentos ou não? Olha, pergunta difícil, hein? Desde quando eu comecei no mercado imobiliário, é lógico que eu nunca pensei em abrir imobiliária de imediato. Mas eu sempre tive vontade de crescer, né? Então, ser um gerente, um coordenador, um gerente e até mesmo um diretor. Eu comecei na Lopes, né? A Júlia começou numa outra imobiliária. Mas eu lembro que quando eu comecei na Lopes, a gente via, né, os gerentes sendo campeões de vendas, recebendo lá a premiação do ano e vendo, né, todo esse crescimento. Então a gente falou assim, cara, um dia eu quero estar nesse lugar. E aí, eu fui passando por todas as etapas. Todo degrau, né? Então eu entrei no mercado como um corretor 007, né, Cris? E hoje é então, o bolinha, hoje é o calça branca que não tem crédito. Na época, o meu gerente me falava, o Schumacher, não era Schumacher ainda. Era 007. 007. E aí eu não tinha Porque ele não estava nem cadastrado na empresa. Não tinha nem cadastro. Olha, isso aqui vai pro ar. Na verdade, eu entrei e assim, e não entrei, e porque eu estava saindo da indústria farmacêutica, e eu aí abri o Lava Rápido, e depois de um ano do Lava Rápido, foi quando eu comecei a participar de alguns eventos com a Júlia, e ali comecei a ter interesse. Só que eu vou confessar que eu tinha vergonha. Olha isso. Porque naquela época eu sempre falava assim, cara, ser corretor de imóveis, tem que ser ousado. Eu acho que é fim de carreira. Eram pessoas que já estavam aposentadas e que não tinha mais mercado de trabalho, e você, eu vou ser corretor. Né? Na verdade era assim, né? As pessoas, tinha muitos empresários que quebravam nas suas áreas e viravam corretor de imóveis. E era um pessoal mais velho. Eu tinha essa perspectiva também, eu enxergava dessa forma também. E aí, quando eu comecei a participar desses eventos, eu comecei a enxergar que não tinha gente com idade avançada. Pelo contrário, eram pessoas da idade... Eu tinha 26 anos naquela época, né? Quando eu entrei no mercado. E eram pessoas mais jovens, da minha idade, um pouquinho mais acima, mas pessoas com idade avançadas, praticamente não estava vendo. E eu estava vendo o sucesso dessas pessoas. E aí eu entrei no mercado e assim, a minha trajetória dentro do mercado imobiliário foi muito rápida. Assim, no primeiro final de semana,
eu já Você vendi. vendeu. Que isso. E no segundo final de semana também. Que isso. Mas eu só tava fazendo plantão sábados e domingos, porque durante a semana eu ficava no meu lava-rápido. Foi sorte? Você acha que foi sorte? Cara, eu acho que não. Foi dedicação. Dedicação? Não, eu acho que dedicação também não. Porque foi um conjunto de... Que trabalhava assim, só sábado, só? Porque eu lembro que a minha expectativa era muito espelhado ao que ela estava apresentando. A Júlia já tinha ela como Porque referência. ela começou no mercado primeiro do que eu. Eu lembro de você falar isso. Só que ela sempre atuava alto e altíssimo padrão. Sim. E aí, eu lembro que o meu primeiro projeto foi o Elbor, o Julie, ali na Cena Madureira, da Elbor. Eu sei qual que é esse prédio, lá perto de casa. O meu gerente, ele colocou eu nesse plantão e ele falou assim, ó, vou te colocar num produto filezinho. Só tinha uma unidade para vender. Que isso. Que era a unidade 83. Eu até conto isso nos meus treinamentos. Seus Não, treinamentos. e esses dias eu tava lembrando dessa cliente, porque agora eu passo em frente ao salão, ao né? salão Que dela. ela era gerente da Jaque Janine, né? Do Jacques Janine ali Isso. da Vila Nova Conceição. Da Vila Nova Conceição. E aí eu fiquei sábado e domingo e eu não iria ficar na segunda, porque segunda-feira eu estaria no Lava Rápido. Sábado e domingo, cara, o cenário desse plantão foi exatamente aquilo que eu imaginava quando eu estava entrando no mercado. Por exemplo, pessoas com idade avançadas, né? Reclamando da Que vida, isso. né? E o cenário foi exatamente isso que aconteceu. Eu tinha um corretor lá, que ele estava lendo o jornal de, acho que uns 2 meses atrás, fazendo palavrinha cruzada. Que isso. Não tinha recepcionista, o banheiro tava... não tinha nem papel higiênico, cara. Nossa. E olha o filezinho que o meu gerente me colocou. Raiz mesmo, né, cara? E aí foi sábado e domingo, o dia inteiro, um baita de um sol. E por que veio a vergonha, né, que eu falei pra você logo no começo aqui? Porque esse stand ficava em frente ao laboratório, o último laboratório que eu trabalhei, Nossa. que é o Farmasa, que hoje é um empreendimento da Ezetec. E eu tinha vergonha de, tipo assim, caramba, Do se pessoal alguém me te ver ver. aqui, né, como que vai ser? E aí eu fiquei lá sábado e domingo, em frente à casa da Empada. Sim. Que E é bem ali- tradicional, né? E todo mundo, às vezes, parava o carro naquele terreno para ir lá na casa da Empada. E só que não entrou um cliente. Nossa. E aí, quando chegou na segunda-feira, aliás, no domingo à noite, o meu gerente me ligou e falou assim, eu preciso que você vá pelo menos no período da manhã na segunda, porque não tem nenhum corretor para ir, eu não posso ter problema nesse plantão. Aí eu falei assim, cara, mas eu tenho meu lava rápido, né? Como que eu vou fazer? Ele falou assim, não, dá um jeito aí, só meio período, você fica até às 14. Então tá bom. Meio período eu consigo administrar. Foi exatamente nesse dia. Olha isso. Eu fui, Que validou. cheguei cedo. Quando tava faltando, acho que meia hora para acabar o meu plantão, entra uma mulher com uma Export, que naquela época a Export Era o carro do ano. era o carro do ano. Aí eu falei assim, mais uma que vai atravessar e vai na casa da Empada, né? Não, a mulher saiu, tava mal chuva, dilúvio. Eu já tava agradecendo porque o lava rápido já não tava Não ia- lavando, não ia porque ter tava nada. chovendo, né? Aí a mulher veio, cara, em direção ao estande. A mulher entrou e falou assim, oi, eu quero só dar uma olhadinha na maquete, porque eu já vi que só tem essa unidade 83. E olha só, ela já sabia. Ela já tinha, acho que... Na época não tinha nem online, né? Como é que ela sabia disso? Eu né? acho que ela já tinha Caído com algum corretor, eu acho. né? E eu nem checagem fiz, porque nem sabia. Não tinha recepcionista. Aí eu falei assim, vou atender, né? Olha Aí- que vai aparecer o pedido difícil, Olha aí. hein? Ah, já caducou já. Era. Aí, Jefferson, a mulher chegou e falou assim, só quero saber a posição do sol. Que isso. Aí ela veio me perguntar, é sol da manhã ou sol da tarde? Eu E você falei nem assim, sabia. Nem sabia. Aí eu fiquei, caraca, e agora? Nossa. Aí eu falei assim, olha, uma coisa que eu aprendi na indústria farmacêutica. Eu cheguei pra ela e falei assim, ó, tô começando esse final de semana no mercado imobiliário. Então, assim, o que eu consegui te responder aqui... Foi sincero, né, maravilha. Schumacher? Fui sincero. O que eu não souber, eu anoto, pergunto pro meu gerente e te dou um retorno. E ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir juntos aqui. E a maquete, ela não tava na posição correta. Tinha a rosa do vento lá? Não sei, cara. Mas a gente descobriu que era sol da tarde. Olha E não isso. era a preferência da cliente. Ela queria sol da manhã. da manhã. Ela queria sol da manhã. Aí ela falou assim, beleza, eu gosto muito da localização. Se você conseguir 10 mil reais de desconto, eu fecho.
Mas assim, ela mandou na lata. Que isso. E eu, como eu não tinha experiência, eu falei assim, cara, eu vindo da indústria farmacêutica, centavos, às vezes, na farmácia, Fazia diferença. de algum remédio já fazia grande diferença, né? Aí eu falei assim, como que eu vou conseguir 10 mil reais? Pra mim era um valor muito absurdo. Aí foi quando eu liguei pra Júlia. Assim, Júlia, tô com uma cliente aqui que ela falou, se a gente conseguir 10 mil reais de desconto, ela fecha. Aí, aliás, eu liguei pro Eduardo primeiro. Aliás, eu liguei primeiro pra Júlia. A Júlia não me atendeu, eu liguei pro Eduardo. Aí o Eduardo atendeu e falou assim, então tá bom, fala pra ela que a gente vai conseguir esse desconto e já pega a documentação. Só que o Eduardo foi muito frio assim no telefone comigo, tipo assim, acho que não botou muita fé. Daqui a pouco a Júlia me retorna, falei assim, ó, tô com uma cliente aqui e ela pediu pra gente buscar a documentação lá no salão dela, onde ela trabalhava, quando ela era gerente. Aí a Júlia falou assim, cara, o primeiro atendimento que o Schumacher fez. Impressionante, né? Numa segunda-feira que não era para eu estar lá. E ela foi lá no salão, pegou a documentação, rodou o contrato, mas quem assinou o contrato foi ela, porque eu não podia nem rodar o contrato, eu não podia entrar na Lopes. Não podia aparecer. Eu não podia aparecer. Então quem fez tudo foi a Júlia. Olha isso. Fez Exato, a primeira né? venda. Foi validado rápido, hein, Schumacher? Então assim, em 3 dias de Mas era plantão, proposta. veio na segunda-feira a primeira venda. Aí eu fiquei terça, quarta, quinta e sexta trabalhando no meu Lava Rápido. Quando foi no sábado, o Eduardo me mandou a escala de novo. Só que ele me mandou num projeto da Iven, na Domingos de Moraes. Ele mandava no projeto que ninguém queria ir. Ninguém queria ir. Por exemplo, todo o empreendimento que ele tinha problema com falta de corretor, Ele me ele colocava. colocava o Schumacher. Olha isso. E aí, eu lembro que eu fui, sabadão, só ficou eu como corretor e a recepcionista. Schumacher, só abre um parênteses. Às vezes as pessoas pensam que isso é história pra fazer os corretores ir Não. pros plantões ruins, né? Mas não é, né? É quem tá lá, é quem tá lá, né? Porque Eu conto a minha é a história. única pessoa, né? É. Se não tivesse ninguém, não ia ter venda, né? E você, cara, Schumacher, eu vejo muita gente assim, cara, de produtos que ninguém acredita. Isso. É o que determina, não é? E aí, quando chegou no sábado, ele me colocou nesse projeto. Aí, que eu já tava sabendo, aí o que eu fiz? Eu fui lá, imprimi em casa, né, o book, que naquela época, eu não tinha nem internet em casa, tinha que fazer aquela descagem De escada do IG. Nossa. Acabou demorando, né? Ficava horas para fazer o download. Aí quando baixava que a gente conseguia imprimir. Sim. Então eu consegui imprimir algumas imagens e imprimir a tabela de vendas. E fui para o plantão. Cheguei lá no sábado sozinho, né? E a recepcionista, que inclusive era a filha da Zarif, que era uma das gerentes lá da Lopes, né? E aí ficamos o dia inteiro sem atender nenhum cliente. No domingo eu estaria novamente nesse plantão. E foi quando eu convidei, naquela época era minha noiva, que hoje é minha esposa Daniela, a ficar comigo lá no plantão. Porque Olha ficar isso. sozinho é ruim, zoado. né? E era um container, cara. Era bem pequenininho. Que isso. E aí, lá vou eu, junto com ela. Chega lá no domingo de manhã, tinha mais um corretor. Fizemos o sorteio. Ele saiu o número 1 e eu saí o número 2. Logo 9 horas da manhã, entra uma família de chinês, japonês, não sei o que eles eram. Entraram e eu falei assim, caraca, pelo carro, pelo estilo, acho que vai ser venda. E o corretor, né, não vou falar o nome do corretor aqui. Por favor. Ele vai pedir 50 porque não tinha o Cresce. Aí ele foi para atender. E aí, de repente, meia hora depois, me passa um casalzinho com um cachorrinho no colo e algumas sacolas na mão que acabou de vir da padaria. E entrou no plantão para ser atendido. E para pedir informações. E eu tava lá, e a recepcionista fez a checagem e passou para eu atender. Eu fui lá e fiz o atendimento. Eles adoraram o apartamento e falaram assim, às 15 horas eu volto com o meu pai, com a minha família e com a família dela. Se eles derem o ok, a gente fecha negócio. Desse jeito. Olha isso. Aí o que eu fiz? Quando acabou o atendimento, liguei para ela. As vendas do Schumacher, tudo de impacto, né? Tudo Tudo os caras pronto, né? Preparado. e Não é nem sabe pra que- acreditar. Não, e sabe o que eu achava engraçado? Que assim, ele me ligava e ele falava assim, Júlia,
Vendi mais um. Júlia, atendi um aqui que é venda. Que é venda. Eu falo assim, nossa, mas todo cliente que você atende, você vende assim? Ele fala, comigo é assim. Deus apontou o dedo e falou assim, Schumacher, é pra você tentar no mercado imobiliário. Foi. Porque não tem lógica, né, cara? Eu achava uma graça, porque ele acreditava em todos os clientes, né? E a Mas maioria... é isso que faz a diferença, né, Júlia? ele- Às vezes as pessoas não acreditam, subestimam a pessoa. Não, e sem Né, contar o Schumacher? horário que ele chegava nos plantões, né? 5h30 da manhã, sei lá, Porque a 6 gente horas. acreditar é o diferencial, né, cara? E aí eu lembro que quando foi 15, aí eu liguei pra Júlia e falei assim, Júlia, veio um cliente aqui e eu falei exatamente isso que ela acabou de falar. Vai comprar. É venda. É venda. Então fica preparada que às 15 horas, eles retornando aqui, eu já te ligo. E naquela época, cara, a gente não tinha nem como ligar. É do BIP? Tinha que Não, ligar na era- central, né? Não, o telefone, eu não tinha crédito. Aí eu tinha que ligar a cobrar. Olha só, no stand não tinha como fazer ligação. Era só, acho que, telefone de fixo para fixo. Aí acho que eu te retornava, né? Porque eu ficava muito na central. E Isso. aí lá a gente podia fazer ligação direto, aí eu ligava pra ele. É. Ele dava, acho que um toque a cobrar. Eu sabia que era Exatamente. ele. Olha só que situação. Aí, cara, eu fiquei lá, naquela ansiedade. Será que às 15 horas o cliente vai voltar? Cara, 15 horas. Atrasou um pouquinho. Quando embicou um carro lá e eles desceram do carro, que eu vi que era o casalzinho, eu falei assim, é agora. Deu até um Uau. frio na barriga. Vamos assinar, vamos fechar isso aí. Aí eu levei, a gente apresentou tudo de novo. Descemos e falou assim, o que a gente precisa para fechar? Aí eu falei assim, pronto. Liguei para a Júlia, tô levando o cliente aí na Lopes pra gente assinar. Aí eu fui, ela, na verdade não, eu recebi a documentação, mandei para um corretor lá da Lopes, que ela não estava naquele momento na Lopes. Ela saiu do plantão onde ela estava e foi para a Lopes Isso mesmo. para receber para fazer a documentação, né, para a gente aprovar e rodar. E aí o cliente assinou lá na Lopes mais uma unidade. Que cara. isso. Aí você saiu do Lava Jato. Aí assim. Não, aí eu falei assim, pronto. Eu já Ah. não tinha mais vergonha da profissão. Eu, em 2 vendas, eu coloquei quase 16 mil reais, porque foi 6 mil e pouco de um e 10 mil e pouquinho do outro. Da Ivy foi o maior. Da Ivy foi o maior. Aí eu falei assim, cara, 2 plantões. Eu fiz 2 vendas, eu atendimentos. coloquei 16 mil reais no bolso. Eu falei assim, é agora que eu vou vestir a camisa de ser corretor de imóveis. E a partir dali, cara, começou a minha carreira. E aí, Schumacher, você sempre foi esse cara. Porque eu vejo, assim, tanto seu treinamento, eu vejo troféu, medalha, na Lopes, em todo lugar que você passou, você teve bastante resultado. Você sempre foi, desde corretor até diretor, sempre na performance. Sempre. Em 2007, Acelerado. 2007 eu fui campeão de vendas num projeto que ninguém estava apostando, nem o incorporador queria lançar naquele ano. Olha isso. Ele só ia lançar em fevereiro de 2008. Eu comecei ao Pirata dia 30 de outubro. Dia 16 de dezembro, nós lançamos por conta da quantidade de cliente que eu tinha. E a Júlia foi me ajudar. O empreendimento fica lá no Carrão, 96 unidades, que é o Milano, da Uni. E dessas 96, eu acho que foram 56 unidades que eu e o Teves, que era o meu sócio na época, a gente vendeu essas isso, unidades. E a gente Mais foi que campeão metade de do vendas. prédio. Mais do que metade do prédio. Schumacher, por que Schumacher? Por Cara, causa do campeão da Fórmula 1, cara? Eu nunca tive apelido. Mas quando eu entrei na Lopes, Sandro já tinha. Inclusive, ele era da minha equipe. E depois ele foi para o Rio de Janeiro. Mas para eu continuar com o processo, eu teria que arrumar um apelido, né? E aí eu lembro assim, cara, como que eu vou colocar meu sobrenome? Os meus sobrenomes já era difícil, né? Aí eu falei assim, aí o RH me deu algumas opções. Só que eu fiquei praticamente 7 dias fazendo integração lá na Lopes, né? E aí, no último dia que a gente foi assinar o contrato, eu tive que definir o apelido. E aí, bem naquele dia, um Schumacher anterior, ele tinha saído e foi trabalhar numa outra cidade. E aí Ele a era menina... da nossa equipe, Porque inclusive. esse nome é emblemático, né? E fixou, né? Porque até todo mundo conhece Schumacher. Ninguém me chama de Sandro, Ninguém, é só mano. inclusive a família. Sim. Então, ali ela falou assim, olha, liberou aqui um Schumacher. Nome forte, cara. E o Schumacher, eu acho que estava no 7º título dele. Então, estava no auge, todo mundo sabia. Sim. Né? E aí foi assim, não, pode colocar Schumacher. Não tem nada a ver, não sou um alemão, olho azul, não tenho a grana que Sim. o cara tem, mas eu tenho a vontade. Ô, Schumacher, eu queria entrar com você aqui agora. Vamos dar a dica para corretor.
no processo de gestão, você e a Júlia. O que você acredita hoje, cara? Em que tipo de trabalho que o corretor ele tem que focar? Que ele tem que fazer? Nós somos imobiliários de lançamento, né? Eu queria que você entrasse nisso, assim. A gente estava falando aqui nos bastidores. Eu sei que o cara tem que fazer de tudo, né, Schumacher? E ele tem que ter essa experiência com tudo, né? Mas o que você acha que o cara que não tá performando, que não tá tendo resultado aí, cara, esse cara precisa entender? Qual que é para abrir os olhos desses caras aí que primeiro eu vejo que muita gente entra no mercado tentando a sorte. Então, às vezes, o valor da comissão é o que chama atenção. Mas ninguém sabe a dor que é fazer uma venda. E o que a pessoa precisa realmente... Então, assim, a minha dica é quando a pessoa que está querendo entrar no mercado imobiliário, ela tem que entrar para não ser mais um. Ela tem que fazer a diferença. E fazer a diferença, ela é buscar conhecimento a todo instante, ela andar com os melhores, entender o processo, não depender de ninguém, porque esse é o problema maior que eu vejo no mercado imobiliário. Dependência é fogo. A dependência. Então, assim, quando essas pessoas entendem como que funciona e sabem andar com as próprias pernas, o céu é o limite. As pessoas que já estão no mercado e elas estão ali tentando, quebrando a cabeça, elas estão sendo ainda, na minha opinião, fazendo o mesmo que uma multidão acaba fazendo. E não tá fazendo nada de diferente. E tá no mesmo ritmo. Tá no mesmo ritmo. Não muda nada. Sempre naquela expectativa que amanhã eu vou vender, mas não tá fazendo nada de diferente. Concordo. Para melhorar essa performance. Então, assim, hoje, eu lembro, né, quando eu comecei no mercado, o mesmo cenário que eu encontrei em 2004, e a Júlia também encontrou um pouquinho antes do que eu, é o mesmo cenário de hoje. Mas assim, quem faz 2009 a diferença... também, né? 2009 foi ruim também, né, Júlia? 2008, do governo da Dilma, lembra? Foi. O 2009 foi o 2008 foi a bolha, crise, a crise isso, dos Estados Unidos. Isso. Né? Então, assim, o mesmo cenário lá atrás é o mesmo de hoje. Só que quando eu entrava num plantão de vendas, eu via gente murmurando, reclamando da empresa, falando mal do gerente. E eu ficava pensando em pegar folheto, colocar etiqueta e vendo qual a região que eu poderia estar fazendo prospecção para convidar esses clientes para virem para o plantão. Então, eu já enxergava, por exemplo, se o plantão começava às 8h45, né, fazia o sorteio para a gente iniciar às 9h, eu falei assim, eu vou antecipar. Eu vou chegar um pouco mais cedo, porque vai que dá alguma visita antes, eu já saio na frente daquele corretor que vai entrar no horário tradicional. E quantas vezes eu cheguei 7 horas, então eu saía de casa 6 horas da manhã, né, porque eu sempre morei na Zona Leste, e eu sempre atuei numa região dos Jardins. Então eu demorava 45, uma hora para chegar até o stand. Eu chegava com 1 hora, 1h30 com antecedência. E algumas vendas aconteceram de clientes que eu atendi antes do horário. Só que eu segurava essas informações para mim. Eu não ficava dividindo, até mesmo porque eu não queria concorrência. Quando as pessoas iam embora, às vezes eles abandonaram mesmo o plantão, né? Tipo, 4 horas da tarde vai ficava? Embora. Eu ficava. E quando dava às 19 horas, todo mundo indo embora, eu ficava mais 1 horinha. O esforço vence o talento, não vence, Schumacher? Isso. Só que hoje quem é que faz isso? Pouca gente. Poucas pessoas enxergam essas... E eu acho que poucas e poucas mesmo. Se for colocar, ninguém... As pessoas não querem nem ficar no plantão mais, né, João? E naquela época tinha WhatsApp? Não. Tinha telefone para você ligar? Não. Então, assim, a minha prospecção vinha de ir lá na Lopes para fazer oferta ativa, ou pegar folheto para fazer trabalho na rua, ou fazer o trabalho de mala direta, quando o incorporador colocava naquela época essa opção, que não eram todos os incorporadores. Ô, Júlia, quais são os atributos que você vê no corretor que tem resultado, assim, que você percebe, que você consegue ver que o cara tem sangue no olho, assim? Eu acho que a disciplina é o primeiro atributo. E quando ele procura fazer coisas diferentes, né? Então, ele chega no plantão, ele já tem uma postura diferente.
ele acorda e vai dormir pensando como que ele pode prospectar um cliente para vender. Pensando em negócio. A mente dele tem que ser pensar em negócio. O que eu falo assim, quando o corretor ele fica em rodinha, Esse cara não vai dar. esperando o cliente vir até ele, esse corretor não vai ter sucesso, né? Então, assim, e eu sempre fui pro plantão com um pensamento. Eu falo assim, eu não posso depender da empresa para vender. Eu tenho que depender de mim. Então, eu tenho que gerar negócio para mim. E quando você vai com esse pensamento, aí você amplia o seu horizonte e aí você consegue prospectar. E às vezes você joga sua semente em determinado trabalho que você nem colhe daquele trabalho. Mas só pelo fato de você estar em movimento, em ação, né? Vem um cliente, às vezes, de uma outra forma. Às vezes você atende na vez, é um telefone que entra. E você tem que ir também eu falo assim, que você tem que ir na contramão. Então, por exemplo, as pessoas, elas gostam de andar em manada, né? Tipo assim, tá todo mundo indo pra Mesmo cá, ritmo hipnótico. aí todo mundo quer ir pra cá. Então, o que eu fazia? Eu falava assim, eu quero ir para onde ninguém vai. É isso Aonde aí. ninguém quer ir. Então, por exemplo, tinha plantões que ninguém queria ir. Então, só que eu aumentava a minha chance de vender, que nem o Schumacher. Quando ele entrou nesses plantões, ele não sabia, ele não era contaminado. Né? Por exemplo, ele não sabia que ninguém queria ir para aquele plantão. Ele ia para aquele plantão achando que era o melhor plantão da empresa. Isso é mentalidade campeão, né, cara? E isso faz a diferença. Porque, Júlia, eu vou te falar, assim, eu percebo que tem muita gente que vem pra minar, assim, ó. Sim. Tem gente que tá no plantão, não vende, não tem resultado. Parece que tem cara que é defunto mesmo de plantão, né? Sim, o que eu ouvia... Teve uma vez que um corretor virou pra mim e falou assim, ai menina, por que você não vai fazer faculdade? Ainda dá tempo. Olha isso. Aí eu falei assim, não, eu escolhi ser corretora de imóveis, eu não tô aqui por acaso. Eu falei assim, eu quero ser corretora de imóveis. Ô Schumacher e Júlia, deixa eu perguntar pra vocês têm visto o mercado? Eu vi que o mercado mudou muito, assim. Eu falo que a galera fala, o mercado vai mudar, eu já mudou e tem muita... Eu acho que o mercado não tá mais pra amador. Quem é amador não consegue permanecer muito tempo nesse mercado, não. O mercado está muito acelerado, muito rápido. Mas o que eu tenho visto? Eu tenho visto assim, pessoas que têm pouco tempo de mercado com muito resultado. Sim, são pessoas que veem oportunidade. Né? Então, por exemplo, tem um pessoalzinho jovem aí que aproveita... Você estava falando, Schumacher, deles, é isso? Toda a tecnologia. E às vezes eles vêm e aplicam no nosso mercado... E é onde eles ganham dinheiro. Porque tem isso agora, cara. Antigamente, o cara ter um legado para construir um plano de negócio bom, o cara demorava tempo. Hoje não. Hoje o negócio tá assustador, não tá, hoje, cara? Hoje, se ele tiver um start, que nem às vezes eu fico vendo, né, um Instagram, por exemplo, teve uma corretora que ela vende altíssimo padrão. Ela colocou o filhinho dela para fazer propaganda dela. Eu vi isso aí. Mostrando uma mansão... Ele falou, olha, eu não sou corretor de imóveis, mas eu quero seguir o exemplo da minha mãe, estou aqui numa belíssima casa. Então, assim, as pessoas hoje, quando elas... Conseguiu bastante visibilidade, né? Então, as pessoas, elas começam a se reinventar, começam a entender que o novo, o diferente, vai atrair pessoas. E essas pessoas que entenderem isso, vai explodir. E é isso que você sempre falou, né? Você falou agora, né? Quem tá no efeito manada não vai ter resultado. Não vai. Você tem que ir contra o que todo mundo tá fazendo, né? Hoje, a tecnologia, quem não acompanha, vai ficando para trás. E não importa a idade. Eu tô com 48 anos. Importa. Então, assim, a gente começou a pegar essa parte da tecnologia de 2000 para cá. Sim. Então, assim, só que o que avançou mesmo foi de 2010 para cá. Se a gente não entra nessa onda, como que a gente vai surfar nos resultados? Max, aqui que eu lembro, cara, até no offline, cara, você era criativo. Fazer varal, cartinha, a gente ia lá pra sua casa lá. Você lembra quando a gente fazia um monte de coisa, cara? Cara, eu lembro até hoje, eu falo isso pros caras. Eu acredito muito nisso ainda, sabe? A gente fala em lambi-lambi, ninguém sabe. Lambi. Varalzinho. No Paz de Barra a gente encheu de lambi-lambi. Você lembra do seu Kimura, que era um corretor meu? Cara, com o senhor de idade colocando lambi-lambi. E aquilo ali, o tanto de lead qualificado que tinha. Sim.
Porque às vezes as pessoas hoje falam muito de leads também, né? O E corretor. tem muita gente que não quer fazer isso. E não faz, eu né? acredito ainda. Eu acredito. Eu acredito, assim, que você tem que fazer de tudo um pouquinho. Porque vai vir cliente de todas as frentes de trabalho. Verdade. Que nem, tem muita gente que fala assim, eu não acredito em panfletagem, eu não acredito nisso, não acredito. Na verdade, não é questão de acreditar. Quando você quer escalar o seu número de vendas, você tem que escalar o seu número de trabalho. De prospecção, De né? prospecção. Então, se você consegue, por exemplo, por uma frente de trabalho conseguir bastante cliente, ok. Só que às vezes uma frente de trabalho não te dá resultado suficiente. E tem frente de trabalho que você não consegue mensurar o seu resultado e você não consegue saber se você vai ter resultado. Por exemplo, eu falo que assim, panfletar é no escuro. Você foi lá, panfletou, você não sabe se você vai ter resultado ou não. Agora, por exemplo, se você fizer oferta ativa, você consegue saber. Por quê? Porque você sabe com quantas pessoas você falou, você consegue saber no tom de voz se a pessoa realmente vai no plantão. Fiz disparo de WhatsApp, ali você também. Então, quando você faz esse mix de trabalho, então você tem trabalho que você consegue mensurar o seu resultado e tem trabalho que não. Só que quando você trabalha tudo, você escala. E na somatória vai vir, o funil vai encher, a boca do funil tá cheia, né, Vai Júlio? encher a boca do funil. É exatamente isso. Ô, Chumaco, Eu só, rapidinho aqui, só para não cortar meu raciocínio. Eu lembro que teve um lançamento no Rio de Janeiro. A Lopes sempre ficou na região da Barra da Tijuca. que é um lugar bom, nobre, né? Nobre. E aí teve um lançamento de uma incorporadora de um hotel na região da Dutra. E ali a gente foi até o meeting, a gente viu a oportunidade e eu falei assim, eu vou focar nesse produto. Quando acabou o meeting, eu reuni a minha equipe de vendas e a primeira coisa, eu já sabia que não ia ter plantão de vendas no local. E que a própria Lopes seria a central de atendimento, porque a gente estava buscando investidor, né? Porque naquela época o Rio de Janeiro estava vivendo um momento sensacional por conta das Olimpíadas, né? E também por conta da Copa do Mundo. Então o olhar do investidor estava no Rio de Janeiro. E aí quando veio esse lançamento, não tendo stand, o que eu fiz? Vamos até o terreno e vamos colocar uma faixa bem grande, falando que vai ser um hotel, falando sobre rentabilidade, todas aquelas coisas que a gente já sabia, né? E a gente foi, eu reuni os corretores que entenderam, né, que queriam entrar nessa missão, e a gente propôs fazer um caixa único com esses corretores. Olha isso. Então, o que eu fiz? Eu escolhi 3 pessoas da minha equipe para fazer isso. E essas 3 pessoas me acompanharam. A gente acabou de colocar a faixa. O primeiro contato que veio gerou simplesmente o primeiro andar de vendas desse hotel. Que isso, mano. Com um advogado. Isso aí dá um corte, hein? E aí, esse advogado, o que ele fez? Ele foi esperto. Ele chegou para mim e falou assim, Chumi, eu vou te indicar um cara, que esse cara vai comprar mais tantas unidades, só que eu quero um pedacinho da sua comissão. O cara é esperto, né? Aí, mas quem tem dinheiro sabe ganhar dinheiro, né? Aí o meu corretor falou assim, tá bom, na hora ele já aceitou. Só que a gente estava falando um pedacinho de comissão, só que depois ele viu a quantidade de unidades que esse cara ia comprar. O que ele propôs? 50% da comissão. É agressivo, né? Foi agressivo. Aí eu cheguei pro meu corretor e falei assim, cara, é melhor a gente aceitar. Porque senão... Ele vai atrás de outro vai corretor. atrás de outro. Mas enfim, nós fomos campeões, não só daquele mês dentro da Lopes, mas também do projeto, porque vieram outros clientes também. Através deles. Então, assim, um telefonema dessa faixa. Cara, não dá de pra... uma estratégia. E eu falo que é o lead mais qualificado. E uma estratégia. Por que é o mais qualificado? Porque o cara vê a região, ele sabe onde que tá. O lead hoje do Facebook, Marco, eu queria entrar isso com você, porque eu sei que você é um cara atenado pra tudo. Cara, eu acho que lead hoje virou uma praga, um negócio do inferno. Eu tô discriminando, sabe? Porque eu acho que não tem ninguém, cara, nenhuma operação, pode ser a operação rica que for, que vai conseguir manter muito tempo só lead, Schumacher. Não dá. Hoje o incorporador ele gasta muito dinheiro, porque o retorno é muito pequeno. O cliente ele não tem noção quando ele clica lá para fazer um cadastro
e de repente a gente já entra em contato e a pessoa fala, não, eu não fiz nenhum cadastro. E aí o corretor, ele não consegue quebrar as objeções e já descarta esse lead. Então, assim, se 100 pessoas resolverem fazer esse mesmo processo, quanto de dinheiro que já não se foi nessa campanha e não conseguiu converter em vendas? Só que o corretor também do lado de cá não está preparado. Então, as imobiliárias, as incorporadoras acabam investindo em treinamento para melhorar a qualificação do atendimento. E você vê hoje que muitas empresas estão indo para a inteligência artificial para fazer qualificar, né? Para fazer a qualificação, que é o SDR. Sim. Para depois chegar até o corretor. Mesmo assim, a conversão ainda está sendo baixa. Você sabe que o lead hoje, para mim, ele se tornou tipo uma panfletagem digital. Porque a pessoa ela é impactada por tantos estímulos na internet. Aí quando você vai ligar pro lead hoje, de fato a pessoa não tá nem procurando. Porque tem tantas propagandas, tanto agressivo, de coisa assim que a pessoa fala, eu olhei, eu achei legal, mas eu não sei se eu quero. Então se o cara não for bom de relacionamento, se o cara não souber falar com o cliente, cara, é um panfleto digital. É a mesma coisa da pessoa panfletou ali na rua ali sem saber quem que era o perfil. É ou não é isso, Mas mano? por isso que eu falo que a conversão do lead vem muito por conta do conhecimento do corretor. Porque às vezes você pega aquele lead que foi descartado e daqui 10 dias você está fazendo um repique daquele lead. O corretor mais preparado, ele consegue conversar com a pessoa, consegue entender o perfil e consegue vender. E por que o primeiro não conseguiu? Às vezes esse processo passa pelo primeiro, segundo, terceiro, no quarto ele vai qualificar. E o repique hoje é muito melhor que o lead, que os corretores não sabem disso. E eles não acreditam, porque a gente fala isso. Eles não têm noção. O cliente que entrou pela primeira vez no anúncio, ele não está preparado ainda para compra. O cliente que já entrou há um tempinho atrás, pode ter certeza que ele já falou com 3, 4 corretores, ele já viu alguma coisa sobre o empreendimento, então ele já está mais maduro. Então, se ele pega um corretor com experiência, vende. Ô, Júlio, eu lembro aquela época lá que você cuidava do online da Bracon lá, que era 70 mil, 60 mil reais que os caras investiam. Lead lá era baratinho naquela época. Sim. Mas a gente fazia, eu tenho até hoje essa métrica, porque eu lembro assim, teve um dia que o Arthur falou lá que eles investiram, eu não sei se é verdade também, porque eles falaram, mas eu via na planilha lá. Eu acredito que sim. Que ele investiu 50 mil reais lá. Sim. Teve um mês que a gente vendeu 25 unidades com 50 mil reais. É um resultado extraordinário. Hoje, se a gente entregar esse resultado por incorporador, eles têm de tapete vermelho pra gente. Sim. Tanto que, assim, qual hoje é a maior dor do incorporador? É não ter a gestão do negócio. Né? Então, assim, ele não tem problema em investir, ele não tem problema em não ter resultado. O maior problema é ele não ter a gestão do negócio. Então, assim, eu coloco o dinheiro em algo que eu não consigo mensurar o resultado, não consigo saber como é que tá. E assim, aí eu falo assim que a gente fica correndo atrás do rabo, né? Até feia essa expressão. Mas por que a gente fica correndo? Porque a gente quer que o nosso corretor fique alimentando o sistema, CRM. E o nosso corretor, ele não quer alimentar o sistema. Então, também cabe às imobiliárias a pensar em um outro formato, que é o que a gente está fazendo. Tirar essa responsabilidade do corretor, a gente puxa essa responsabilidade para a gente. Parar de drenar a energia, né? Exatamente. Desencanar isso. É porque a gente fica sufocado também, né? Exatamente. Então, assim, o corretor ele tem que estar ali para vender. Sim. Então, qual que é a nossa estratégia? É jogar o cliente na mão dele e a gente faz a gestão desse cliente. Desde quando o cliente entra, mesmo depois que ele saiu do atendimento com o corretor lá no stand de vendas. Então, eu acho que isso também vai ajudar bastante. A gente está montando. A IA, fiquei sabendo, hein, Max? Você tá na IA aí, hein? A Júlia contou. Inclusive, ela ficou assustada. Você vai lá para validar, né? Validar, você vai ver que tá bem legal. E é isso, é a IA que vai fazer todo esse papel pra gente e acabar o estresse de ficar falando pro corretor. A automação, né? Que ela vai fazer o follow-up, vai fazer tudo, né? Dentro do CRM, né? Porque assim, o corretor que for fazer parte disso, né, que a gente está selecionando, ele tem que entender que é um projeto novo e que ele tem que estar dentro do que a gente determinou ali. Se ele não quiser, ele não vai participar, só que ele está jogando uma fatia fora, uma oportunidade fora. Então, quando o corretor atender esse cliente, a gente vai estar disponibilizando um CRM
que até para fazer ligação ele tem que fazer de dentro desse sistema onde fica tudo gravado. É muito legal. É o Omnichannel, que vai fazer o WhatsApp, o número, Isso. todo mundo vai ver o número de todo mundo. Isso. É a Só melhor que- coisa, só que porque o é corretor- liderança assistida. Só que o corretor, nesse primeiro momento, ele não tem acesso ao número do telefone do cliente. Então, ele é obrigado a usar o nosso sistema. Ele não consegue pegar o cliente e levar para o WhatsApp Eu tenho dele. esse CRM aqui também. Eu tenho Não vai falar o Cha- nome eu do vou falar o CRM. nome. Não fala não. Eu tenho fala ele, mas eu falo pra você, ô Schumacher, eu fiz um lançamento agora, a gente colocou 3 mil alunos nesse sistema. Aí se eu não tivesse esse sistema, porque eu consigo ver todo mundo, o que eles estão falando com todo mundo. Isso. Eu consigo enxergar no WhatsApp de todo mundo. Isso. E aí, o que eu consegui enxergar? Eu consegui ver a questão do atendimento de cada um. Isso, que é o que a gente E tá hoje, fazendo. e hoje Consegue ajustar, né? consegue ajustar na hora. Na hora. Eu vejo na hora, eu falo, cara, Isso. não faz isso, não é essa a Isso. abordagem. E às Isso. vezes, por exemplo, hoje o corretor, mas eu vou te falar isso, Júlia, isso é uma coisa assim que quem tá nos ouvindo aí, você já é macaco velho do mercado imobiliário, talvez você faça assim, não, o cliente é meu. Se você tem essa cabeça, eu vou te falar, você não vai prosperar nunca. Tá fardado ao Você- fracasso você- já. porque você tem que estar em equipe. Júlia, eu lembro que você falar isso pra mim, eu lembro que você falava assim, ó, você falava assim, ó, a pessoa que ficar mais com o gestor, que tá alinhado com o gestor, é o que vai vender. É o que vai vender. Porque as pessoas às vezes querem andar sozinho. É ou não é, Chama? Não, e fica com medo de ser roubado, né? O corretor que ele tem medo de ser roubado, não, eu não vou. Por que o corretor não alimenta o CRM? É simples a resposta, porque ele acha que vai pegar a empresa vai pegar o cliente dele e vai passar para outro. Lógico, a gente sabe que tem empresa que faz isso, né? Só que assim, a partir do momento que você alimenta, que você está em contato com o seu cliente, para o cliente sair da sua mão é muito difícil. Sim. Né? Você tem que fidelizar ali o seu cliente. Eu acho que é responsabilidade do corretor. E aí, quando você também trabalha muito com esse medo, o negócio não flui. Né? E aí eu falo assim, os leads, quem é que fornece para os corretores? É a empresa. É a empresa. Então a gestão é da empresa, não tem jeito. E a carteira da empresa. E a carteira é da empresa. Né? Agora, se o corretor quiser colocar toda a estratégia que a gente está fazendo para os clientes que ele faz a captação, perfeito, ele vai escalar. Ô, Schumacher, hoje assim eu sei que você contrata muito cara calça branca, mas você também contrata cara do mercado, porque você tem muitos lançamentos que você faz aí e você tem muito canal de parceria também, exclusividade das incorporadoras. O que você tem visto aí, cara? Assim, o que o mercado tá ditando mais, assim, a parceria ou as pessoas no plantão? Uma pergunta aí que... Hoje a gente percebe que o corretor, cada vez mais, ele está se afastando do plantão. E quando ele vai para o plantão, é quando ele enxerga que aquele produto ele pode trazer... benefício para ele? Não benefício, mas diferenciais. Por exemplo, uma visita espontânea hoje que é raro acontecer. Né? Mas Então, acontece. acontece, mas pouco, né? Por exemplo, a gente hoje representa alguns incorporadores. Eu consigo aqui citar para você quantos plantões eu tenho e assim, visita espontânea para chamar a atenção do corretor. 1. Nem vou falar o nome aqui. Tem passagem, que tá sendo impactado por outras mídias, aquela Exato. coisa toda. A visita espontânea acho que talvez seja a primeira opção de, tipo assim, eu vou para aquele plantão porque eu tenho chance de atender um cliente na vez, né? Segundo, a quantidade de corretores no plantão também pode ser, né, um fator para fazer aquele corretor ir para aquele plantão. Porque se você vai naquele esquema que a gente estava comentando, né, antes de começar aqui o podcast, hoje dificilmente a gente vê um plantão como acontecia no passado. Uma porrada de gente no plantão. A gente vê hoje alguns plantões nesse formato, mas é meia dúzia que vende. Sim. E o restante? Né? Eu já participei de lançamento que, quando chegou na minha vez de vender, já não tinha mais unidade. Então, e tem corretor que hoje está saindo dessa modalidade. Então, a gente vê que muita hoje frustração, né? o corretor ele quer ter bons projetos para vender, ele precisa entender como que funciona toda essa parte operacional para ele se dedicar naquele plantão, então a transparência, né? E preço, localização, que ele sabe que a prospecção vai facilitar. Então a gente vê que hoje o canal parcerias é o que está dando mais resultado.
Então a gente tem aí de 100 unidades que são comercializados dentro de uma incorporadora, 70% vem do canal de parcerias. E 30% vem, às vezes, do time de vendas próprio ali mesmo. Eu vi empresas grandes agora, Mark, house, de incorporadora, os caras tudo saindo. Para se... Vários, assim, ó. Essas danças de cadeira que é sempre normal, a gente sabe do mercado. Mas o share das parcerias, tudo assim, aumentando de 70%, 80%. Isso. E 30% só a house. A gente vê houses que eram fortes, não sendo mais fortes hoje. Sim. E aí o canal parcerias, que era fraco, mudou totalmente o cenário. É loucura isso, né? Loucura. Eu tenho uma opinião sobre isso, né? Eu acho que o fato de taxa, né? Aquela coisa, fulano ganha mais se trabalhar autônomo e fica aquela... Mas é uma ilusão, Júlia, isso aí, eu acho. É ilusão, só Porque que as não pessoas... nem todo mundo consegue fazer isso, Então, Júlia. mas as pessoas não... Elas vão primeiro por isso, né? Mas ela volta. Depois ela volta. Ela volta, ela vai só pra inglês ver. Ela não consegue permanecer. Não consegue. É poucos que permanecem. Acho que aqui que a gente tava falando de carreirista e o que quer ser dono. É verdade. Você falou que é 1%, 2%, né? Então, assim, hoje a gente enxerga que o corretor ele não quer se comprometer mais nem com uma house e muito menos com uma imobiliária. Hoje ele escolhe o produto que ele quer trabalhar e ali, se ele está escolhendo um produto, tem uma incorporadora, ele vai usar o crachá naquele momento daquele lançamento. Até a hora que ele fala assim, já deu. Ali ele já procura um outro lugar para trabalhar. É um outro crachá que ele vai carregar. E tem uma coisa nisso aí, Schumacher, eu também assim não vai. acredito que o cara que fica trocando de crachá ou tem 10 crachá, trabalha aonde o vento... Esse cara nunca vai ser bom em lugar nenhum, e ele nunca vai ter uma identidade, nunca vai conhecer a cultura da empresa, e ele não vai ser campeão em lugar nenhum. Não tem foco, né? Não é verdade? Schumacher, eu queria te perguntar, cara, você é um cara que eu vejo assim, você ativa potenciais nas pessoas, né? Propósito. Chega um momento da vida que cansa isso, cara, treinar, porque o que eu mais percebo no mercado imobiliário, ele é um pouco ingrato. Você dá tudo que você tem pra pessoa e a pessoa te larga. Sim. Hoje eu tô emocional aqui, você tá vendo? Tô emocional. Não, mas é bom ensinar isso, sabia, cara? Eu acho que honra, lealdade, é bom as pessoas falar quem vê por fora, né? É bom ter honra, cara, ter lealdade. Às vezes as pessoas não sabem o que é isso. Chega um momento que cansa isso ou nunca pode cansar, Schumacher? Porque isso é uma coisa que o mercado imobiliário já vive, a cultura do mercado imobiliário. Para a gente que está agora na operação da imobiliária, a gente não pode cansar, né? Então a gente tem que insistir e a gente tem que conquistar. Fazer desse profissional entender que é do nosso lado que ali a pessoa vai ter sucesso. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Mas eu acredito ainda muito nas pessoas, né? Eu também. Então, a gente quando dá uma oportunidade, aquela pessoa ela enxerga que ela aprendeu uma nova profissão, que ela está crescendo, né? Ela passou a ser um corretor líder, acabou sendo um coordenador, um gerente, um diretor de vendas. Essa pessoa vai ser grata. Eu não sou contra uma pessoa crescer e ser dono de uma imobiliária, ou então transferir para uma outra empresa para ganhar mais. Se sair bem, chegar a conversar bem, né? Tranquilo. Saudável, né? Pra gente é até importante, entrar né? pela porta da frente e sair Eu pela também porta acho da isso, frente. eu também acho. Quando a gente encontra profissionais assim, a gente fica até contente, fala assim, cara, vou dar um exemplo de você, né? Quando você entrou trabalhar com a gente já percebeu que você tinha um diferencial. E eu falei assim, o Jefferson é avião. Esse cara não vai ficar por muito tempo debaixo do nosso guarda-chuva aqui. Esse cara, ele vai aprender o Minha Casa Minha Vida, ele vai... Você lembra? Eu fui do médico padrão, depois que eu fui pegar. Eu aprendi com vocês mesmo. Assim, o Jefferson vendendo tenda. Ele nunca Na passou lojinha, lembra? Na lojinha? No Sacomã, né? Assim, nunca que esse cara vai querer vender. E de repente a gente conseguiu transformar. Sim, E e eu você vendi. vê, né? E começou a se destacar, tanto que o seu nome era muito colocado nas pautas de reuniões pelo trabalho que você estava fazendo com a sua equipe. Sim. E a gente sabia que a tendência, o crescimento é natural. Sim. Da mesma forma que a Júlia, eu,
nós crescemos, e a gente sempre teve essa ambição também de crescer, outras pessoas também terão. É isso. Só que a gente sabe o caminho correto para fazer isso, sem dar rasteira em ninguém, né? Você sabe o que eu acho, Marco? Que o mercado ele não é unido assim. Porque se não. fosse unido, se a gente fosse unir todo mundo assim, o cara que deu uma rasteira que falasse ali. Porque às vezes o cara é corretor, dá uma rasteira aqui, aí na outra empresa ele é promovido como gerente. Não é loucura, ele é cara? parabenizado. É parabenizado, né? Então, isso acontece com frequência. Então, assim, eu tenho muito orgulho de saber que muitas pessoas que eu contratei, que eu treinei e que hoje têm cargos de liderança e até mesmo... Eu mesmo. É isso aí. Tem prova viva aqui, né, Júlia? E outra coisa também que a gente faz muito é quando essa coisa de sensibilidade, de entender o profissional quando a gente vê que tem uma possibilidade de ser um líder. Então, eu tenho uma facilidade de enxergar isso. Né? Então, por exemplo, quando eu estou conversando com seja um novato, só pelo treinamento, eu já sei daquelas pessoas que tem ali, sei lá, 40, 50 pessoas... Leitura de comportamento total. 2 pessoas ali, se você conseguir trabalhar, vai ser o seu futuro coordenador, gerente, diretor, e essa pessoa vai crescer. E eu sempre tive essa sensibilidade de tipo assim, cara, essa pessoa. Aquela pessoa, talvez num ponto de vista de outras empresas, não teriam ainda oportunidade, mas eu aposto. Ô, Schumacher, e também eu acredito assim, ó, às vezes a gente não desiste porque a gente sabe que sempre tem pessoas que Deus manda, e às vezes as pessoas que vêm até nós, tem pessoas que permanecem. Tem pessoas que às vezes a gente vê que vai apoiar mesmo, que tá conosco, né? A gente já viu isso, né? É que a gente não fica pensando... A gente não pensa nisso. Não pensa, eu também não penso. A também. gente não pensa assim, nós vamos perder pessoas, né? Eu falo assim que corretor é igual filho, a gente cria pro mundo. Né? Então, quando a gente tem esse pensamento e a gente sabe que é constante contratação, é constante formação, e isso faz parte do nosso dia a dia. Sim. A gente sabe que isso aqui nunca vai ter fim. É isso mesmo. E se você não gostar de fazer isso, você tem que mudar de profissão. Você não pode ser dono de imobiliária. Sim. Eu quero entrar numa parte aqui que é corriqueira do programa, que a gente sempre fala, eu dedico essa parte agora para quem está nos ouvindo, que é você, corretor de imóvel, que é a ponta da lança. É pergunta de bate-pronto, vocês têm que responder bem rapidinho aqui. O que é um bom corretor para você, Schumacher? Aquele que vende. É isso aí, a resposta boa. O que é um bom gestor para você, Júlia? Bom gestor é aquele que faz os corretores venderem. Um bom diretor para você de vendas? Aquele que tem a liderança sobre os seus liderados. É isso. E um bom dono de imobiliária, Júlia? Uma dona de imobiliária, que é o seu caso, né? A sua zona de convergência aí. É entregar resultado. Agora vocês vão extrair um pouco mais isso aí, essa resposta. Quem que é o Schumacher de maneira pessoal, não às vezes assim o que você faz. Porque falar de você, o que você faz, todo mundo te conhece. Agora, quem que é o Schumacher e quem que é a Júlia? Depois vocês vão... Mais uma outra pergunta difícil aí, hein? Tá. Eu, na verdade, eu sou uma pessoa... Eu sou a mesma pessoa no pessoal e no profissional. Eu também sou assim. Então, eu não consigo ser pessoas diferentes. Então, da mesma forma que eu acabo agindo aqui dentro da empresa, é a mesma forma que eu acabo agindo dentro de casa. Sempre com respeito, com humildade, com ensinamentos, a gente deixando um legado. Né? Então, assim, esse é o meu princípio, né? Da gente não precisar falar alto com alguém, a gente desprezar alguém, da gente humilhar alguém. Não há necessidade disso. Então, eu não faço isso em casa, eu também não vou fazer isso na minha empresa. Então, isso é os princípios que todas as pessoas enxergam isso na gente. Então, na hora da gente ajustar alguma coisa, a gente sabe conversar, a gente sabe compreender, a gente sabe acatar e fazer a pessoa entender que ela tem que mudar a rota. Show. E é a mesma forma que acontece com a minha esposa, com o meu filho, da mesma forma que eles também fazem comigo, a compreensão. Então, a gente tem que enxergar que a vida ela é fácil da gente lidar. Complica aquela pessoa que quer fazer algo que não está... Que não é, né? Criar máscara, né? Exatamente, mas eu costumo ser a mesma pessoa. Em Show. casa, com as pessoas que convivem comigo dentro da minha casa, com meus amigos, né? Com meus familiares. Churrasqueio de primeira, né, Em Júlia? relação ao trabalho, a mesma coisa. E quem é a Júlia?
A Júlia tá com lágrima no olho lá. Não, eu amo, assim, o que eu faço, né? Eu falo assim que eu sempre eu gosto de ser exemplo. Isso. Dentro de casa e fora de casa. Porque as pessoas, elas gostam de nos seguir. E quando você é exemplo e você influencia essas pessoas de uma forma positiva, a sua vida flui, né? Então, quando você... E é o que o Schumacher falou, não dá para separar. Ou você tem princípios, ou você tem caráter, ou você não tem. É isso. E começa dentro de casa. Então, por exemplo, se nós temos filhos e a gente quer deixar esse legado, a gente tem que ser o nosso... Sim. A gente tem que ser exemplo. Schumacher e Júlia, as pessoas olham para vocês assim, não sabem de onde vocês saíram. Não sabe tanta pinga que tomou, os tombos que levou. Não. Pinga no sentido de trabalho, de esfolar mesmo, né? Sim. Mas qual que foi o pior momento do Schumacher e da Júlia no sentido do mercado imobiliário? Por quê? Porque às vezes as pessoas estão nos piores momentos da vida dela, ou estão nos momentos ruins, e ela pensa que é aquilo ali. Todo mundo passa. O mercado imobiliário é cíclico. Ninguém só fica só lá no hype, né? Às vezes a gente vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Tem vezes que permanece mais em cima. Eu tive 2 momentos. Quer falar Pode primeiro? falar. Eu tive 2 momentos. Um momento que... quando meu pai passou por uma cirurgia, ele amputou a perna. E ali a gente teve que fazer uma escolha, né? Entre trabalho e família. E eu e o Schumacher, a gente revezava. Um dia sim, um dia não, no hospital. E eu não tinha cabeça, nem ele, para trabalhar, né? Então, ali, pra gente, foi bem difícil. Atuando como corretor. Sim. E a gente estava lutando pela vida do nosso pai. E depois, como empresa, antes da iHouse eu tive 2 empresas, que as 2 eu quebrei, né? Enfim. Mas a iHouse, quando a gente perdeu todo mundo. Naquela época a gente estava conversando. Que a gente estava conversando, nós perdemos toda a equipe. E deu um estalo, eu falei, eu não quero mais ser dona de imobiliária. Aí o Schumacher, a gente chegou até a conversar e falar assim, você entra numa incorporadora, eu entro em uma, porque a gente sabe trabalhar, a gente vai defender o nosso. Eu entendo isso aí, eu segui com essa dor aí, cara. É você chegar assim, naquilo que você falou, falou assim, não tem mais solução, né? Não, eu acho que Deus não quer isso para nós. Mas aí você entende que é um processo, que Deus te colocou num processo para você ir para um patamar maior. Sim. Então, só que quando você chega nesse ponto de que você quer desistir, você fala assim, eu desisto, eu abro mão disso. Forte. Eu abro mão de posição, abro mão de... Ô, Júlia, isso que você falou é tão forte que todo mundo que vem aqui, todos os empresários, às vezes até dono de consultor, incorporador, cara bilionário, sentou comigo, eu fiz essa pergunta. E os caras, tem gente que tem coragem de falar e tem gente que não fala. Tem gente que é vaidoso, você sabe que o mercado nosso é vaidoso. Sim. Mas a maioria das pessoas passa por isso que a gente passa, Júlia. Sim, passa. E tem gente que fala, por exemplo, teve um cara que veio aqui que é bilionário, vou até falar o nome dele, do Ronaldo Dantas. Ele falou assim, Jeff, eu tinha que pagar 25 mil reais de aluguel. Eu apaguei as luzes lá. Aí eu falei, Deus vai ser meu sócio dessa empresa. Sim. Ele falou que ia fechar, Schumacher. Sim. Aí depois disso, cara, a empresa dele explodiu, Schumacher. Hoje tá no Brasil todo. Sim. Tá vendendo 5 bilhões esse ano. Você vê, quem não passa por isso, cara? Eu tô completando agora, esse ano, 21 anos no mercado imobiliário. E desses 21 anos, o primeiro perrengue mesmo que eu passei foi dentro da iHouse. Imagino. De corretor, coordenador, gerente, diretor. Teve resultado pra caramba. Sempre tive resultado e eu nunca sofri em nenhum momento. Falei assim, nossa, eu tô sem dinheiro. Até então, porque eu tava tendo uma performance muito bacana, independente de situação econômica. Por exemplo, 2008... quando veio a bolha, eu nem senti. Eu também não. Tava vendendo, enquanto muita gente tava chorando, eu tava ali, fazendo o meu e vendendo. 2014 foi o momento que eu tive que tomar uma decisão. Eu saí do médio alto lá no Rio de Janeiro para entrar no econômico. E como eu já sabia o econômico, que eu já estava atuando aqui em São Paulo, então para mim não teve dificuldade. Ou seja, eu saí do médio alto padrão, sendo campeão de vendas da Brasil Brokers naquela época. Foram 6 meses
sendo campeão todos os meses. Uau. E eu, quando eu saí, ninguém acreditou. Como que um cara que tá 6 meses sendo campeão... Só que, assim, eu tava sendo campeão, cara, com 4 milhões de vendas. E tinha uma porrada de gerente e diretoria. E 4 milhões não tava sendo suficiente para mim. Então não era um momento de orgulho de falar, eu tô sendo campeão. Campeão e com dinheiro no bolso, né? Mas eu não tava tendo essa grana. E aí eu voltei pro mercado econômico, né? E aí o que aconteceu? Eu descobri ali no Rio de Janeiro um novo momento de começar a ganhar mais dinheiro que eu tava ganhando. E ali veio 2015, 2016, quando eu entrei na Direcional. Trabalhamos na Direcional, não sei se é o meu, é o seu? Na bolsa. Errado não. Então, em 2017, eu cheguei aqui em São Paulo para ser diretor na Direcional, com uma grande missão de montar uma house e bater as metas. E, graças a Deus, eu saí da Direcional entregando o número. Mas quando chegou na e-house, primeiro ano de house, estava indo muito bem. Um ano depois veio a pandemia. E aí, onde começou a ter problemas. Mas na pandemia a gente vendeu bem, não vendeu, não? Vendeu nos primeiros 6, 8 meses. Depois foi, eu né? comecei... Caiu, né? Foi caindo, Eu lembro que no começo foi bom pra gente. Foi bom. Foi. A gente não tava sentindo. A gente, inclusive, falou assim, cara, tá melhor do que É que nós antes. ficamos sem lançamento, né? Sem lançamento, A gente ficou só vendendo... O Chiaris e o Liberdade. A gente E o Visu. Tenda. E o Tenda. que era o nosso carro forte. É. Então, assim, ele sustentou por um tempo. Aí, no ano seguinte, a gente tinha que ter lançamento, porque nós somos empresas lançadoras, Sim, então isso. não dá para ficar com remanescente. Mesmo hoje, se a gente tem um mínimo de lançamento que a gente tem que fazer por ano. Sim. Se não fizer, compromete todo o resultado da empresa. E aí 2022, então, 2022 para 2023 foi o ano mais difícil, onde a gente chegou, tipo assim, não dá sequência mais com a imobiliária. Mas a gente sempre... Olha isso que legal, né? Você vê que Deus reverte tudo, né? E reverteu, cara. E reverteu porque foi uma situação de, tipo assim, eu chegar para um incorporador, me abrir, chorei, né? Falei assim, cara, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. E aí eu lembro que ele falou assim, cara, vai dar tudo certo. E ele falou assim, eu estou do seu lado, vou te ajudar. E as coisas começaram, a partir daquele momento, a me dar aquela motivação de fazer a transformação. E ali a gente esperou, pelo menos, dar uma baixada na poeira para a gente sentar e se organizar. E aí a gente começou a traçar novas estratégias e começar a colocar isso em ação. E aí as coisas começaram a voltar no eixo. Tanto que hoje a gente está vivendo um dos melhores... Extraordinário. Melhor momento da carreira. Dentro da e-house. Mas assim, a gente nunca desistiu, né, Schumacher? Assim, a gente nunca deixou de fazer a nossa parte. E sempre reinventando, fazendo coisas novas. A gente via que estava difícil. Sabe quando você está remando, o remo fica pesado, mas a gente não deixava isso chegar na ponta. Ninguém sabia. Era eu e ele nos bastidores só. Ninguém sabia das nossas dificuldades. O nosso time, todo mundo que a gente... Ninguém sabia. Ô Schumacher, e às vezes é até bom a gente falar isso pro corretor, pros gestores, né? Essa questão de se guardar, né? De blindar é muito importante, né? Que a Júlia falou. Sim. E também tem um aspecto também, assim, que quando você tá num momento assim difícil, você toma as decisões erradas. Você aceita coisa errada, no sentido assim, errado de pegar produto errado, de às vezes o incorporador, não, tem um produto aqui que não tá vendendo nada. E a gente vai e aceita, né? Não é isso? Você tá num deserto, você não consegue enxergar, né, cara? Uma das coisas, sem assim, saber falar não. Com relação à blindagem, eu nunca demonstrei a minha fraqueza, mesmo como pessoa, no pessoal como no profissional. Ninguém sabe quando eu tô triste. É igual eu. Porque assim, nós somos iguais. Se eu tô triste dentro da minha casa, eu não posso transformar o meu ambiente de trabalho, infectar, né? Não Contaminar, né? Contaminar as pessoas por conta do meu problema em casa. Então eu sempre soube lidar bem com isso, né? Lidar com essa situação. Então, se eu tô tendo um problema dentro de casa, eu chego no meu trabalho e ninguém percebe isso. E se eu tô tendo problema no meu trabalho, em casa também não. Então, às vezes a minha esposa, ela nem sabe das dificuldades que eu tenho, porque eu chego em casa sorrindo,
Eu também faço isso. Não levo problemas. Porque é ruim, mulher preocupa muito, né? E eu evito de falar o que está acontecendo. Homem Então de eu verdade. guardo. A gente guarda. E quando eu chego no plantão, por exemplo, eu posso estar passando maior dificuldade com o incorporador, com a empresa, mas eu sempre vou tentar demonstrar para as pessoas que estão do meu lado que eu estou vivendo o melhor momento. Uau. Eu posso estar sem dinheiro, mas as pessoas vão estar me enxergando e falar assim, cara, o Cara, é Schumacher... milionário. Exatamente. E astral lá em cima, O né? astral lá em Energia, cima. né? Sempre Sorrindo, dando treinamento, né, Júlio? Não parando, imparável, né? A minha confissão vem em Deus, em primeiro lugar. Segundo, o meu próprio pensamento e quando eu estou dirigindo. Então, o meu carro hoje, se ele falasse, ele ia saber coisas que muita gente não sabe. Então, quando eu estou saindo de casa, indo até o meu trabalho ou voltando para casa, é o momento onde eu faço a minha maior reflexão. Só que eu não preciso falar isso para ninguém. Porque a principal é Deus. Eu converso com Ele. E Ele que me dá o direcionamento. E segundo, é aquilo que eu acredito. Então eu não vou deixar ninguém me derrubar. Eu não vou deixar ninguém falar que eu não posso. Situações. Pelo contrário. Eu consigo criar uma motivação falando assim, hoje eu começo a minha mudança. Amanhã eu começo a fazer o diferente. E o retorno disso é natural. Então, quando a gente planta hoje, é para colher. E Deus quer isso nas nossas vidas. Sim. Muita gente, às vezes, não planta e quer colher, achando que vai cair do céu. Mas não funciona desse jeito. Então, os perrengues que a gente passa é administrar esses problemas, é não deixar pessoas entenderem essa dificuldade. Sim. Eu acredito muito nisso. No momento certo as coisas vão acontecer. Às vezes os perrengues servem para fortalecer a nossa fé, para elevar a nossa fé, né, Schumacher? Schumacher, Júlio, tá muito gostoso, mas o podcast aqui é 1 hora, de verdade. Acho que já passou de 1 hora. Já passou. Dá vontade de ficar aqui conversando, batendo muito papo. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem que queima no seu coração, pro seu time, pro pessoal que anda com vocês. Fala da E-House também, desenvolvimento, E-House Desenvolvimento Imobiliário. Isso. Fala da E-House, se o pessoal quiser ir trabalhar, procurar. No Instagram tem E-House, né? Só colocar E-House. House DI. Fica à vontade, pode ficar à vontade aí. O que vocês quiserem falar, o que queima no coração de vocês. Na verdade... Mensagem para o mercado imobiliário. Nós somos formadores de pessoas, vamos continuar sendo. Né? A gente ama o que faz, eu falo a gente porque eu sei que o Schumacher também ama. E a gente tem um propósito, nós vamos virar referência no mercado imobiliário dentro do Minha Casa e Minha Vida. Quem nunca ouviu falar da E-House vai ouvir falar. Nível Eu creio. São Paulo, Brasil e universo. Eita! A Júlia... Nós vamos pro exterior. Olha isso, Juliano. Primeiro, agradecer, né, pelo convite. Sim. É muito legal a gente colocar a nossa experiência aqui. Toda essa nossa base aqui, o nosso time de vendas, eles sabem, né, da nossa história. E quem não sabe agora está sabendo, vai ficar sabendo. Agradecer também por todas as pessoas que hoje vestem a camisa da E-House, os líderes, né, os corretores. Agradecer também aos incorporadores que acreditam no nosso trabalho e que dão a oportunidade da gente colocar uma modalidade que está sendo diferente do que o mercado está oferecendo. Então, a gente tem aqui total condições que tudo aqui está sendo um aprendizado, mas com muito trabalho, trazendo resultados e sabendo que se tiver algum problema a gente consegue ajustar. Mas se a gente não tiver pessoas do nosso lado, pessoas que acreditam no nosso projeto, essas coisas não acontecem. Não vai. Então eu, a Júlia, a E-House sozinhos, a gente não consegue fazer nada. Então as pessoas que estão hoje nos assistindo, entender que prestigiar a empresa onde vocês, né, estão trabalhando, acreditar nos seus líderes, seguirem as orientações, tudo isso faz com que você vai ter sucesso e que amanhã você vai replicar isso para outras pessoas também. É o legado que a gente acaba deixando. É isso. E eu tenho muito orgulho da minha equipe de vendas. Né? Então, a todos. Né? Desde os mais velhos até que estão chegando agora. Como eu estava falando para você antes de começar aqui o podcast, é mais gente nos procurando do que eu batendo na porta de alguém. Sim. Isso aí demonstra isso, sinal que o negócio tá bom, né, Júlio?
negócio tá fluindo, né? É inverter, né? É. Porque antes era a gente que batia na porta. O orgulho de ver pessoas ganhando dinheiro com a gente, né? E a gente não quer diminuir o ganho de ninguém, pelo contrário, a gente tenta sempre melhorar a situação para que eles possam colocar mais dinheiro no bolso. Então a gente, todos eles acabam sendo o nosso sócio da empresa. E a gente não quer crescer sozinho, né? Não dá para crescer, sozinho não tem como, Sim. né? Então a gente consegue ter resultados favoráveis quando a gente tem pessoas certas do nosso lado. Que legal. E o turnover da liderança dentro da e-house não Acabou, acontece. você falou. Acabou. Não acontece. E olha, não importa o que o mercado está oferecendo aí. Eu vi vocês, Júlia, fazendo a premiação lá, né? No Stories que você colocou. Hoje, às vezes, as pessoas não querem mais colocar coisa de premiação. Eu sempre coloquei, cara, quando eu colocava uma coisa, o corretor vinha me falar, ó, chamou pra trabalhar, me chamou isso, aquilo. Acontece isso que vocês também? Eu não tenho medo. Mas eu também, eu falei, cara, eu não tô nem aí mais. Eu trago pessoas aqui, os corretores meus ficam ouvindo os casos. Tem empresas que é muito melhor do que a gente, eu não tô nem aí. Falei, cara, vai aprender, né? Se a gente ficar pensando que as pessoas é dono das pessoas, é loucura isso, né, Schumacher? Loucura. Aí é muito legal. A gente não consegue prosperar se a gente ficar preso nessa... E a felicidade. E assim, eu acho que o mais legal é quando você quer que as pessoas querem continuar trabalhando com você. Sim. Ela tem um mercado todo que ela pode ir, mas ela escolhe continuar trabalhando. É isso. Então, assim, o que a gente tenta fazer é exatamente isso. Fazer com que as pessoas queiram trabalhar com a gente, igual relacionamento. Ninguém se mantém num relacionamento se os dois lados não quiserem. É isso. E a empresa é isso. As duas pontas precisam querer. Júlia Schumacher, obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigada a você. Tamo junto. A Julinha tá lá na Unicorretor. Nem falei da Unicorretor hoje. Tava tão à vontade aqui. A Júlia tá dando aula lá no corretor. Tem certeza, corretor de imóveis, que você for assistir a aula dela, você vai ser impactado. A Júlia ensinou muita coisa ali. No dia ela falou que tava inspirada. Então ela entregou muito mais, que tem vários professores lá que não entregar, porque todo mundo tem uma liturgia ali, ela entregou a mais. O Chuchu precisa vir fazer. Ele tem que dar aula lá, não tem? Dar aula. Vai ser bom, não vai? Pra... Eu acho. O Schumacher, quando a galera vê ele dar aula sobre crédito e fala da história dele, é bem legal, Schumacher. De verdade. Vamos nos preparar para isso. É isso. Pode ter certeza. Fechou, galera? Valeu. Beijão, tamo junto. Tchau, tchau. Abraço.